A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Hoje mais uma escola dominical. Vamos estar falando da lição de número 22, que é superar o racismo, compromisso missionário. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas, sobre preconceitos e discriminações. O que são preconceitos e o que são discriminações. Mas antes disso, nós vamos ler a palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 10, do 17 ao 28. E que diz o seguinte: convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento. Primeiro nós lemos do capítulo 10, do início, a gente lê o centurião Cornélio, que ele era da corte chamada italiana, ou seja, ele tinha vários soldados à sua disposição, e ele era um homem piedoso, temente a Deus, e que na hora nona do dia, todas as 3 horas da tarde, ele tinha um momento de oração com Deus. Ele era um homem temente, piedoso a Deus, e Deus visitou e mandou que ele levasse alguns homens dele à cidade de Jope para chamar Simão Pedro. E assim a gente vai ler a história que quando Pedro também estava na casa de Simão, o curtidor, ele também estava na hora do almoço, ele subiu ao eirado, ou seja, subiu ao terraço para orar enquanto o pessoal preparava comida para ele, e ele lá teve um êxtase. Pedro teve um êxtase, onde ele viu o céu descendo do céu, um lençol aberto, preso pelos 4 cantos, e ali ele viu todo tipo de animais, répteis, todo tipo de animais quadrúpedes que há na terra e aves do céu. E Deus mandou que ele matasse e comesse, e por 3 vezes ele falou: Senhor, eu não como coisa imunda. E Deus falou para ele no versículo 10, 15. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Então nós vamos ler agora do 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que veio, os homens de Cesareia, do centurião Cornélio, falando para ele que foram enviados, para que Deus havia mandado eles ir até ele. Só que antes disso, Deus preparou Pedro. Pedro, como judeu, ele era preconceituoso, como todo o povo judeu não se dá com os gentios. E Pedro também foi à casa desse curtidor Simão, estava ali quando ele chegou, esses homens à porta, e chamando, no versículo 18, indagaram se estava ali hospedado Simão, sob o nome Pedro. Aí Pedro estava meditando, no Espírito, aí o Espírito Santo falou com ele assim: está aí 2 homens que te procuram. Então ele levantou, foi lá, esteve com os homens, e ele perguntou: eu estou aqui, sou eu a quem buscai? Por que viestes? Aí os homens falaram: Cornélio é um homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Então eles falaram: Cornélio, lá na cidade de Cesareia, na hora da oração, ele teve uma visão que o anjo mandou que nós viéssemos aqui te buscar. Ninguém sabia para que era. E Pedro, então, entendeu a visão, que Deus estava dando para ele. Olha, ele falou assim: eu não vou comer animal imundo. Aí Deus falou: o que eu considerei, não considere imundo tudo aquilo que eu te der. Para Deus não tem nada impuro, imundo. E Pedro, então, acolheu aqueles homens ali na casa do Simão, e no dia seguinte levantou-se, partiu com eles, e foi também com eles alguns irmãos que habitavam em Jope. Porque Deus manda nós irmos de 2 em 2, e Pedro, como missionário, como um apóstolo, levou seus companheiros de caminhada. E no dia imediato, no versículo 24, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, quer dizer, Cornélio chamou os parentes, os amigos íntimos, e falou assim: vocês vêm para cá que Deus tem algo para fazer, Deus tem algo para fazer. As boas novas nós temos que ter para dar para aqueles que estão precisando.
E aconteceu que Pedro entrou, Cornélio prostrou-se aos seus pés. Aí quando ele fez isso, Pedro levantou dizendo, ergue-te, que também sou homem. E aí ele começou a falar, aí Pedro ali reconheceu que Cornélio era servo como ele. Então Pedro já estava ali quebrando mais um preconceito com relação ao povo judeu. E falando com ele, entrando ali, encontrou muitos reunidos, a quem se dirigiu dizendo, aí Pedro começou a falar, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, por que, pois, razão me mandaste chamar? Aí Cornélio conta para ele e que havia por volta de 4 dias, ele estava orando, aquela hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da oração, e apresentou um varão diante dele que mandou ele chamar, falar assim, ó, Deus ouviu as tuas esmolas, Deus ouviu o teu temor e manda que alguém chame a Pedro, né? Porque ele vai te falar a respeito de mim. E Pedro ali então começa a falar a respeito do Senhor Jesus, contar para Cornélio quem era Jesus, o Filho de Deus vivo, que ele veio, curou, ele expulsou muito demônio, que lá no versículo 38, ele começou a contar como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro fala, e nós fomos testemunha desses fatos, e assim ele vai falando lá no versículo 24, ele fala, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, né? E por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Então Pedro começou a falar de Jesus e antes que ele terminasse, Cornélio, com todo o povo que estava ali reunido, caiu o Espírito Santo sobre ele e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, né? Conforme está no versículo 46. E ali, e ordenou, no versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, então lhe pediu que permanecesse com eles alguns dias. Então essa foi a experiência de Pedro a respeito do preconceito que ele tinha com relação ao povo gentio. Então vamos na lição. O racismo é uma realidade em nossa sociedade. Os meios de comunicação sempre denunciam um ou outro caso. Aliás, além dos que têm chegado, mídias ou outras situações acontecem cotidianamente. Algumas explicitamente, outras não. No entanto, a maior parte da sociedade ignora este problema. O racismo não é apenas um pecado evidenciado nas relações interpessoais. Ele é mais profundo, ele interfere ao longo da história nas estruturas sociais e econômicas. Esse mal social é evidenciado por João Wesley como pecado e precisa ser alvo da reflexão e combate da igreja que deseja assumir a palavra de Deus e que não faz acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E sabemos que na nossa sociedade, no nosso meio, muitas pessoas fazem acepção de pessoas. Naquela época era o racismo, como hoje a gente vê, era o racismo, não era o preconceito, como hoje nós vemos, temos tanto naquela época como hoje, muito racismo de cor, né? Acha que o negro só serve para fazer serviçais. Existem os preconceitos dos índios, existem os preconceitos do povo nordestino. O povo nordestino na região sudeste não é bem aceito. Existe o preconceito do homem e a discriminação no trabalho do homem e da mulher. Muitas mulheres têm a mesma profissão que um homem e na hora de receber os seus pagamentos, elas ganham menos do que os homens. Isso são os preconceitos e as discriminações que temos na nossa sociedade. E o capítulo de 10 do livro de Atos traz uma guinada na caminhada missionária da igreja. Pedro compreende finalmente o valor dos gentios como seres humanos, alvo do amor de Deus e da graça de Deus.
A sua atuação missionária amplia-se à medida que reconhece que Jesus veio para toda a humanidade. Jesus não faz acepção de pessoas, né? Amplia-se à medida, e não apenas para o povo judeu. O começo dessa mudança aconteceu com essa experiência que Deus proporcionou a Pedro na cidade de Jope, onde se hospedara na casa de Simão, o seu xará, que por profissão era curtidor. E curtidor, segundo Mestres, em 2002, era uma profissão considerada impura também para os judeus. Ao ficar na casa de Simão, o curtidor, Pedro ali já quebrou um preconceito. E depois, quando ele foi na casa de Cornélio. Então, temos aqui várias coisas que nós podemos ler na lição. Se você tem a revista, seria bom você dar uma olhada, né? Nós temos que, primeiro, também reconhecer como parte de algo e não como centro, né? Pedro ali reconheceu que ele não era parte, que ele não era o centro das atenções, que ele fazia parte do trabalho missionário, e que é assim também que nós temos que ser com relação à igreja. Nós não somos o centro da atenção. O centro da atenção é o Senhor Jesus. Nós temos que saber que somos parte desse contexto, que é pregar a palavra de Deus, que é evangelizar, que é anunciar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que só através de Jesus nós conseguimos remissão dos nossos pecados. Amém? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre preconceito e discriminação. O preconceito tem a ver com uma ideia preconcebida referente a determinada situação ou grupo. De repente você tem um preconceito de um grupo, de uma situação que você nem conhece, mas você já tem um preconceito, já não quer saber, já ignora, já não participa, mas nós precisamos ouvir também a outra parte, porque nem todo mundo que gosta do amarelo gosta do azul. Então nós temos que saber entender as pessoas também. E ou seja, geralmente é uma ideia herdada, sem muita reflexão sobre o tema. Agora, já a discriminação tem a ver com ações que são desencadeadas por esses conceitos preconcebidos, né? Superamos e combatamos os preconceitos com referência à educação, pois ela transita no nível das ideias. Já as discriminações que operam no nível da ação, muitas das vezes precisam de medidas mais assertivas, como intervenções de outras pessoas. Podemos chegar até a denúncia de ações judiciais. Vamos lembrar que no Brasil, infelizmente, né, a legislação já contempla o crime de racismo, né? Então, hoje no Brasil nós temos isso. Se achar necessário, ou seja, a discriminação racial pode ser assim definida: ação, atitude ou manifestação contra uma pessoa ou um grupo de pessoas em razão de sua raça. E sobre o racismo, o que é racismo, né? A Carta Pastoral sobre o Racismo destaca que o racismo é uma crença ou uma prática perversa que provoca grupos e pessoas em desvantagem por causa da sua cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que é o que nós falamos dos índios, dos nordestinos, de outras raças, né? O racismo é um pecado que está lá em 1 João 5,17, que diz o seguinte. Vamos lá em 1 João 5,17, que diz o seguinte. Primeiro João 5,17 diz o seguinte: toda a injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E no 11 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o 14: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, ao que pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhe fizemos. E também, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que é nascido dele. E outro texto também diz lá em 1 João 2,
Aquele que diz estar na luz, 2:9, que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, o preconceito, o racismo, a discriminação, nós não podemos ter, porque a palavra de Deus nos condena, que Deus tornou todos puros, o homem é puro aos olhos de Deus, né? E nós também temos que colocar em prática na nossa vida essa verdade. Temos que testemunhar o amor de Deus que perpassa por ressignificar a forma de amar. Para que Pedro fosse um instrumento eficaz na mão de Deus, ele teve que mudar a sua forma de enxergar a vida, de amar a Deus e as pessoas. E nesse sentido, aprendemos também que a pureza e a impureza se tornam temas secundários diante do valor inestimável de todas as pessoas que têm diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Deus não é racista, nós não podemos ser. A discriminação contra negros, indígenas e outros povos coloca essas pessoas em sérias situações de vulnerabilidade. Contra tudo isso, precisamos ser voz profética de denúncia das injustiças e anúncio de uma nova realidade. Isso também é amar. Conclusão: o caminho da superação do racismo perpassa por reconhecer que, de uma forma consciente ou não, nós também temos atitudes racistas, pois reproduzimos o senso comum. E diante disso é preciso se arrepender e mudar de atitude e melhorar a forma de como nos relacionar e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de Deus de superação deste mal que supera e mata muita gente. Deus está sempre disponível a nos transformar, como fez com Pedro. Tenhamos a coragem, aliás, de aceitar esses desafios. Vamos, como igreja, como podemos combater o racismo e as discriminações por meio da ação missionária? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e queremos, Senhor, deixar todo o preconceito, todo o racismo, contra tudo aquilo que vai contra a tua palavra. Que nós possamos ser, sim, homens e mulheres íntegros, conscientes de que o Senhor não faz acepção de pessoa, de que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. A paz do Senhor, amada, Shalom Adonai, que possamos botar em prática a lição que aprendemos hoje e leia na sua revista, se você a tem, o contexto todo da revista, tá? Tenhamos um bom domingo, uma semana abençoada, graça e paz do Senhor Jesus.